Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Muito bom. Sim, estou te ouvindo aí, professor. Legal. Gente, muito boa noite para vocês. Graças a Deus, podemos fazer mais uma aula bem bacana, com muita alegria e muito aprendizado, como tem sido sempre, né? Que bom. Então, tá. Em relação ao conteúdo para a próxima avaliação, tem alguma dúvida? Em relação ao trabalho que vocês postam hoje no AVA, que é a data final hoje para entrega da atividade, está tudo em paz, tudo tranquilo? Se tiverem dúvida, falem, a gente esclarece. Tranquilo? Isso aqui é igual casamento, quem cala consente. Então, tá bom. Eu quero ver com vocês hoje uma narrativa. Quando a gente se fala em narrativa na língua portuguesa, nós estamos falando de narrar. Como vocês sabem, por exemplo, que o repórter narra um jogo de futebol. Lembra que eu falava para vocês narração? Lembra disso no começo? Descrição, narração, dissertação. Então, hoje eu vou dar para vocês exemplo de uma narrativa e dar umas dicas de como elaborar uma narrativa, tá? Lembrando que a narrativa é um contar história. Você vai contar alguma coisa que aconteceu, tá? Então, a minha proposta para hoje é a seguinte: eu vou ler um texto, uma narrativa, e vocês vão prestar atenção nessa narrativa e nós vamos pedir para vocês fazerem duas coisas. Primeiro, uma síntese dos assuntos falados, tá? Significa o quê? Você vai escrever o texto com as suas próprias palavras. Lembrando que a narrativa que eu vou ler está em primeira pessoa. Então, ela fala, eu fiz, aconteceu isso comigo e tal. Quando você for fazer a síntese, você vai escrever em terceira pessoa. Então, ele, ela, o personagem, tá? A personagem, em terceira pessoa. E depois que fizer isso, desculpa, que fizer essa síntese, vocês vão fazer uma análise crítica do texto, tá? Só um momento, gente, por favor. Só um momentinho. A senhora está com o microfone mutado. Obrigada, Fábio. Desculpem. Então, vou repetir. Como nós falamos para vocês, eu vou ler o texto que está em primeira pessoa do singular. E vocês depois vão fazer uma síntese desse texto, escrevendo em terceira pessoa do singular. Significa o quê? Eu vou ler o texto de uma pessoa que está falando dela mesma. Então, ela está falando em primeira pessoa. Eu entrei na escola, a minha mãe e tal. Quando vocês forem fazer a síntese, vocês vão escrever em terceira pessoa. O personagem, ou a pessoa, e aí você vai escrever com o verbo na terceira pessoa do singular, tá bom? Depois disso, uma análise crítica. O que é uma análise crítica? Você vai ter ouvido o texto
e você vai analisar esse texto. Ele fala do quê? E se você está de acordo ou não com o que o personagem fala no texto, tá bom? Então, eu vou ler com calma. Se necessário, vocês podem pedir para repetir o texto, tá? Mas os dados são esses. Então, se vocês quiserem também anotando alguns dados, algumas coisas do texto, que para vocês lembrarem depois, também pode. Combinado? Então, eu já sei que todos estão me ouvindo muito bem. E eu vou, então, ler o texto. Esse texto é de uma autora chamada Nilda Alves. Só para informar para vocês, mas não tem, assim, uma certa importância dentro do seu trabalho. Pode até ser que você comece escrevendo assim, o texto de Nilda Alves, etc., tudo bem, tá? Fala sobre, e aí vocês vão anotando aí. Lembrando que é uma narrativa. A narrativa vem de narrar, de contar uma história. Essa história pode ser verídica ou não, não importa, tá bom? Então, eu vou ler. Eu vou ler, na verdade, um pedaço, porque o texto é muito grande, um pedaço do texto para vocês. Eu era aluna do professor Batalha, matemática, também no Colégio Pedro II. Ele chegava lá e colocava no quadro negro teorema, tese, hipótese, e eu? O que é isso, meu Deus? Eu era uma criança de 13, 14 anos. Eu não entendia nada do que ele falava. Eu tentava decorar tudo, mas na sala sempre ficava lá para trás, porque eu não conseguia entender, eu não tinha raciocínio para acompanhar o que o colega estava me oferecendo. Eu era um pouco revoltada, sabe? E agora, olha só, eu amo lecionar matemática. Estranho isso, né? Talvez as aulas da Olindina, minha professora de geografia, tivessem influência sobre mim. Pois eu vivo carregada de material e ela também vivia. Outra coisa que me influenciou muito foi a Aparecida Lira, de Biologia Educacional, já no curso normal. A fórmula de aula, na qual ela colocava situações da realidade, mostrava material, mostrava o concreto, ou quase. Ela trabalhava dentro de uma realidade que eu ia usar. Porque dos outros, de quem eu não gostava, não quis copiar nada. A Aparecida era bonita, uma mulherona grande, uns quadris bem grandes, muito bonita, e sempre feliz. Ela era uma pessoa que entrava na sala feliz para dar aula, entendeu? Acho que era uma coisa que me deixava feliz por estar ali. Ela usava sombrinha japonesa para o sol. Eu achava isso chique. Ela era uma pessoa pobre, mas sempre com o narizinho arrebitado, mantendo a pose. Mas vamos continuar a história. Depois que eu fiz o ginásio, fui fazer o pré-normal no famoso Colégio Hélio Moura. Lá tinha o Altair, a Irene, muita gente ia para esse Colégio Hélio Moura. Era ali no bairro São Cristóvão, Rio de Janeiro. O caminho era mais ou menos o mesmo para um determinado grupo social. Era muito pequena a escola. Aquela sociedade era pequena. A classe média urbana tinha que ir para a escola normal, certo? Os filhos, as mulheres, os homens para o Pedro II, ou para o colégio militar. Tudo igual. Eu fui para o pré-normal. Só que eu era a pior aluna de matemática. O colégio Hélio Moura simplesmente chamou minha mãe e disse que eu ia ficar reprovada no Instituto de Educação, porque eu não sabia nada de matemática. Talvez em História e Geografia eu passasse. Português eu ainda escrevia umas coisinhas, mas matemática... Minha mãe, quando chegou em casa, me deu uma surra. Me fez andar com sapato Vulcabras. Meu Deus do céu! Sapato Vulcabras doía tanto que eu não queria que ninguém me visse com ele. Era uma humilhação. Meu pai só comprava sapato de boneca para mim.
Mas sabe o que aconteceu? Eu não usei sapato com cabraz. Eu tirava o sapato e andava descalça na rua. E andava com o sapato na mão, porque o sapato me machucava. Então, foi uma vergonha. Passei um mês andando descalça na rua por causa da matemática. Mas aí eu fiz uma safadeza com a minha mãe. Eu passei a estudar de madrugada, saía do colégio, brincava o dia inteiro. Minha mãe não me via estudar. Todo mundo dormindo, eu pegava o livro e começava a estudar matemática. Tanto é que caiu uma questão na prova que era assim: medida de um ângulo num semicírculo. Aí eu digo, Marilena, você não sabe a fórmula. Sabe o que fiz? Eu estava com um compasso e um transferidor, desenhei, estava certo, porque tinha que botar a resposta. Quer dizer, tradução. Eu me dei bem na prova, porque eu estava entendendo. Já não estava mais decorando nada. Qual não foi a surpresa? Fui o primeiro lugar no Instituto de Educação em Matemática e 8 na classificação geral. Professor, quando eu acabei a prova, minha mãe estava me esperando. Eu fui a primeira a entregar a prova. Quando saí, ela me olhou, me levou para casa e me deu outra surra, porque disse que eu não tinha feito a prova. A gente apanhava naquele tempo bastante. Eu só disse, a senhora vai me pagar. Quando saiu o primeiro lugar, minha mãe ajoelhou-se e me pediu perdão. Perdoa, minha filha, perdoa. E fui lá no colégio, ainda peguei o professor e disse, professor, tá vendo? Eu não ia passar de ano, é? Sou burra, é? Fiquei com raiva dele. Ele era desse tamaninho, pequenininho. Na época, ele era tido como um gênio. Era gênio para quê? Para ele, né? Ele dividia o curso em 3 turmas. Os que vão para o primeiro lugar, os que vão passar e os que não vão passar. Quer dizer, você tinha aí uma mentalidade que predomina ainda hoje, nos pré-vestibulares. Vocês sabem qual era a minha turma? A última. Porque eu era considerada um 0. Eu acho que a minha vontade de romper essas barreiras vem daí. Porque eu estava na última turma e ele jamais iria imaginar que uma aluna da última turma, lugar onde ele a colocara, fosse tirada no primeiro lugar. Ele só investia naquelas turmas boas. Tinha aquelas turmas que tinham aula aos sábados, nas quais ele dava mais problemas, dava mais exercícios. Para a minha turma, nada. Meus amigos, então é isso. Agora, se vocês quiserem que leia outra vez ou quiserem discutir alguma coisa para depois escrever, estamos abertos. Vamos lá. Professor, se tiver jeito de sarapor na tela, porque o texto é grande. O quê? Ou o texto na tela, para a gente fazer esse resumo. Não tem essa condição, porque eu recebi esse texto impresso essa semana. Ah, tá. Tem que tirar uma foto e mandar. Mandar uma foto aí, professor, porque é difícil de... O texto é grande. Vamos fazer o exercício de não mandar a foto? Primeiro, vamos só levantar os dados que a gente ouviu. Primeiro, o texto trata do quê? Pode falar o que quiser, aqui ninguém erra. Vamos lá. Trata de uma menina que ela era revoltada com matemática. Isso. E ela nem acreditava nela, mesmo. Só que isso aí serviu para ela como um desafio. Aí ela quis provar para eles que ela tinha capacidade e conseguiu. Sim, maravilha. Quem mais? Ajuda o Fábio aí, gente. Vamos fazendo crescer essa história aí, a narração. Quem mais lembra de alguma coisa? Vocês perceberam no texto que essa menina hoje é professora? Sim ou não? Sim. Professora de matemática, né? Pelo que foi narrado. Exatamente, Eliseu. Então, ela está mostrando a experiência dela na infância, 13, 14 anos, que ela não sabia nada, que ela tinha muita dificuldade em matemática, e ela batalhou o desafio dela, e hoje ela é professora de matemática. O que mais? Ela morava na região de São Cristóvão, no Rio de Janeiro,
aparentemente, né, pela descritivo, não, embora não seja claro, uma região humilde do Rio de Janeiro, Isso. né, que o fazer escola pré-normal era o que tinha para essa comunidade na época, né, era a próxima etapa, né, imagino que pós-ensino médio. Isso. Na verdade, esse pré-normal seria um ensino técnico de pedagogia, seria logo após o ensino fundamental? Exatamente. Na verdade, é logo após o ensino médio, né? Não, valia pelo ensino médio. É assim. Olha, entendi. Nessa época que ela está falando, ela deve ter minha idade, pouco menos alguma coisa, essa professora existe, tá? Nessa época, o que acontecia? Existia a divisão do tempo escolar, era diferente. Por exemplo, tinha primeiro o chamado ensino primário, tá? O ensino primário era como se fosse fundamental hoje. Naquela época não existia educação infantil, pré-escola, tá? Mal existiam algumas creches, mas não era como hoje, que atendia as crianças de rua, as crianças que não tinham condição. Tá? Então, era só mesmo um cuidado com a criança e não o ensino mesmo. Depois do ensino primário, que ia até o quarto ano, começava de quinto a oitavo ano, chamado ensino ginasial. Não tinha nono ano, tá? Não existia. Nono ano é coisa nova aqui no Brasil. Então, assim, depois disso, entrava o ensino médio. Mas não existia esse nome também de ensino médio. Eram 3 anos que as pessoas se dedicavam ou à parte técnica de profissionalização, ou as mulheres, o chamado curso normal, que era o magistério. Tá? Então, é desse jeito. Então, assim, quando ela terminou o ginásio, que seria hoje o fundamental, ela, como você falou, Eliseu, a única opção que ela tinha era de fazer o pré-normal, tá? Que era um curso que fazia com que ela entrasse no curso normal, tá? Então, é nesse sentido. O que mais, gente? O que mais que vocês ouviram e querem falar para nós? Vamos lá. Não falem todos no mesmo momento. Alessandro, quer falar? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Assim, um sentimento que o texto passou para mim, que ela era meio marrenta, né? Sim, sim. Muito Era uma marrenta. menina revoltada, né, Alessandro? E a Teimosa. história que me chamou a atenção também foi a forma que ela foi rotulada pelo professor, serviu um desafio para ela mostrar para ele que ele estava enganado, que não devia rotular as pessoas. Uhum. Na verdade, né, adolescente, 13, 14 anos, como você falou, era marrenta, entre aspas, insubordinada, no sentido de ter dificuldade de aceitar as normas, né? E, pelo visto, ela não gostava de matemática, nem gostava de estudar em geral, porque ela ia mais ou menos no português, na geografia ela gostava da professora, mas matemática era um nó dela, né? Assim, porque ela não gostava mesmo, certo? E que ela tinha dificuldade, ela não compreendia, não entendia, tá? O que mais? Luan, Mário, Cleidson, amplia aí a história. Quais mais informações vocês tiveram nessa história? Ela descreve os professores, né? Fala de uma professora muito bonita, que era muito chique, que andava de sombrinha. A professora Aparecida. Isso, Brian, a professora Aparecida, parabéns. Ela detalhou bastante as professoras das matérias que ela tinha um pouco mais facilidade, né? Olindinha, Geografia, Aparecida. Isso. Né? Mas com mais ênfase quem ela odiava, né? Que nem foi o professor lá da comunidade que ela estudou lá no Colégio Novo, né? De matemática, que separou as turmas. Também tem que enfatizar a cobrança interna em casa da mãe, né? Sim. Que cobrava resultado dela, mas não entendia. Não acompanhava. Isso. Quer dizer, a mãe dava surra e pronto, né? Quer dizer, a mãe não tinha diálogo e ela só queria, como você falou, Brian, só queria resultados. Então, ela não queria saber como
mas nem queria entender o que a filha estava passando, mas ela queria resultado e por isso a filha apanhava, certo? Exatamente. Eu ia perguntar isso para vocês, como é que era a relação dessa adolescente na casa? Então, o Brian já falou que com a mãe era desse jeito. E com o pai, como é que era? O que vocês acham? Se passou em branco, eu não vi no texto. Talvez era uma realidade de uma família Sim. criada só pela mãe, né? Uhum. A ausência do pai. Certo. Magra, mas pelo entendimento aí que o Alessandro falou também aí, que era uma menina revoltada, né? Uhum. Então, assim, eu posso confirmar que ela era uma pessoa bipolar, né? Então, assim... Então, o diagnóstico dela, Mário? Porque assim, dá para você ver que você acabou de crer aí, falando que ela já tinha uma mal comunicação, né, com os pais, né? E assim, ela, uma pessoa bipolar é assim, né? Ela não dá bem muito com as pessoas, né? Às vezes. Né? Mário e grupo, o bipolar, não é que ele não se dá bem, ele tem fluência de humor, né? Um dia ele está muito feliz, outro dia muito infeliz. Sim. Que é uma patologia mesmo do emocional da pessoa. A gente não pode dizer que é isso. O que a gente pode dizer é que todo adolescente é meio prepotente, né? A adolescência é a fase da vida em que tem mais dificuldade de estudar. Eles adoram a escola, mas eles querem namorinho, querem os amigos, as amigas, e assistir aula mesmo não é fácil. Ainda mais hoje, hein, com celular e tudo é mais difícil. Agora, em relação à família, eu percebi só uma frase dela ligada ao pai, que ela disse assim, que a mãe deu uma botina lá, o Cabral, não sei se vocês conhecem, isso é o que as pessoas que trabalham em campo usam, né? Aquelas botinas. Sapato Vulcabras. Exatamente, o sapato Vulcabras. Então, às vezes é de plástico ou de um couro muito duro, muito grosso, e que é usado para isso mesmo, para trabalhar no campo, para essas questões. Não sei se tem esse nome, não sei se tem mais esse nome. Você quer falar, Eliseu? Eu vou tinha esse negócio aí. Não, na verdade, assim, você acabou com assim, a questão do ímpeto dela, né, a maneira como ela lida as questões muito típicos de adolescente. Acho completamente normal, entendeu? Uhum. Não dá a importância que nós, adultos, hoje damos para a educação, né? Gosta do professor, se dá bem, não gosta do outro professor, já vê, achava que o baixinho da matemática era o terror, porque ela não entendia, enfim, é típico, né? E também essa afirmação, vocês estão achando que eu não dou conta, vocês vão ver do que eu sou capaz. É típico do adolescente, quando está se transformando em alguém capaz de viver por conta própria, né? Sim. Algumas inseguranças, é normal, todas as falas são bem características mesmo, não vejo nenhum desvio assim, ela era muito isso, muito... adolescente, tipicamente. Sim. Tanto é, Eliseu, que quando ela se permitiu, né, ela criou, entre aspas, dentro dela um brio, assim, de dizer, não, eu vou provar que eu posso. Ela conseguiu, né? Então, era meio a preguiça mesmo do adolescente, a prepotência, meio por aí mesmo, né? O desleixo, é bem por aí. Agora, em relação ao texto, a única citação de uma frase que fala do pai é quando ela compara esse sapato Vulcabras com os sapatos que o pai comprava. Né? Ela disse, meu pai comprava sapatos de princesa, né? Então, devia ser sapatos bem femininos, bem bonitinhos e tal. E a mãe, de repente, dá aquele sapato para ela de castigo, para ela poder aprender a viver, né? E aí ela também fez a prepotência dela no sentido, não vou usar isso na rua. Ela andava descalça na rua, carregando o sapato, e disse no texto que foi por causa da matemática que aconteceu isso com ela, né? E o comportamento da mãe já é um comportamento mais brusco, de dar surras, de bater e tal. Bater até quando a mãe pensou que ela não tivesse feito boa prova. Então, a mãe não questionava com ela ou não dialogava,
mas reprimia, batia, querendo resultado, como o Brian disse. Né? Diz que apanhava todo dia, né? Pois é. Diz que era comum na época. Sim, você imagine aí uma pessoa de 40, 50 anos atrás, como era a educação. Né? O que vocês imaginam ou ouvem falar de pais, de avós de vocês, sobre a educação nessa época? Educação familiar, a escola, como é que era? Aí eu ouço falar que era muito rígido. E pelos Muito filhos, bom, com respeito. Não é essa porcaria que é hoje, não. Ei, Douglas, fala aí, que porcaria que nada. Não é assim também, não. Vamos segurar, vamos devagar. É assim, professora. Não. E, ó, eu ainda fui muito gentil ainda na minha expressão ainda. Douglas, deixa eu comentar com você e com o grupo uma coisa importante. Segura aí, Mário. Você quer falar mais, Douglas? Eu te ouço. Pode falar, professora. Ah, tá. Seguinte, nós estamos trabalhando hoje narrativa, argumentação, então isso é uma coisa muito importante. Guardem na memória de vocês uma coisa. Toda argumentação, toda narrativa tem dois polos, né? Tem duas percepções, como toda discussão tem duas versões, tá? Então, quando a gente toma partido por uma versão, a gente acaba ficando em defasagem à outra versão, tá? Então, por exemplo, a gente está pensando em análise crítica hoje. Vamos criticar, por exemplo, a educação dessa época, né? O que é que tinha de ruim? Mas o que é que tinha de bom? Então, vamos pensar no texto aqui. Essa adolescente, ela tinha de bom o pai, que comprava sapatinhos como ela gostava. Ela tinha de bom a professora de geografia, que levava, que mostrava. Uma outra professora que dava aula muito ligado à realidade e não à matemática. Dar aula como esse professor dava na matemática era uma coisa positiva? Eu, particularmente, penso que não. Por quê? Porque ele não trazia a compreensão para os alunos. Ele trazia as normas, os teoremas, e aí o aluno que se virasse para aprender. Né? Como ela se virou, passando as madrugadas estudando, certo? Naquela época, a educação era como hoje, dialogada? Não, era a educação que o aluno não falava, só o professor falava, o professor tinha a ideia de que ele professava a verdade, e o aluno que se virasse para aprender. Paulo Freire, por exemplo, que esteve no Brasil, né, que já faleceu, entre os anos 60, 70, por aí, que trouxe a ideia de que a educação acontece no encontro entre professor e aluno, que uma aula acontece quando alunos e professores entram em diálogo para aprender. E vamos voltar aqui para a nossa sala de aula. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho de que cada um de vocês que diz alguma coisa amplia o conhecimento de todos. O que eu falo, o que Eliseu falou, o que o Brian falou, o que o Douglas falou, o que o Fábio falou, Alessandro, e assim por diante. Então, isso é a ideia hoje da educação, de diálogo, de ampliar cada vez mais conhecimento. Uma outra coisa também que tem na educação hoje, e que não tinha naquela época, é que dentro da sala de aula a gente produz conhecimento. Aquela época era tudo mais no decoreba, então o professor trazia uma informação e os alunos não produziam conhecimento. Eles decoravam, estudavam e repetiam esse conhecimento na avaliação, tá? Então, observe isso, não estou criticando nada nem ninguém, viu, Douglas? Eu estou só mostrando para vocês que toda análise precisa ter a percepção dos dois lados, do que é ruim, do que é bom, e principalmente justificar. Então, por exemplo, se você quer dizer que alguma coisa é ruim, você precisa ter conhecimento profundo daquilo para poder justificar. Olha, eu penso que é ruim por causa disso, 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 tá? Porque, assim, eu vejo assim, até meus pais dizerem assim, a educação naquele tempo que era boa, porque o professor mandava e o aluno atendia, obedecia. Será que isso era bom? Né? Vamos pensar nessa personagem. Será que era bom levar a surra da mãe para estudar? Será que ele não dava mais raiva nela? Né? Será que era bom ela não poder falar nem para o professor de matemática que não entendeu? Certo? Será que era bom o exemplo que a professora de geografia deu? Então, fazer essas perguntas. Hoje, o aprendizado está muito mais na pergunta do que numa resposta rasa, numa resposta sim, não, porque sim, porque não, ou porque era bom e acabou,
né? Então, quanto mais aprofundar nos conteúdos, é melhor para a gente. Até para a gente também não falar muita besteira, porque tem outras pessoas que sabem mais que a gente, se a gente começar a falar muita coisa, outras pessoas falam, poxa, esse cara ou essa aluna não sabe nada, né? Legal, gente? Podem falar, Douglas, turma, que eu quero ouvir vocês. Só estou clareando essas coisas porque é um momento bacana para a gente poder entender isso, tá? Vamos lá. O que mais que vocês perceberam? Pode falar. Nossa, gente, só porque eu falei, agora vocês emudeceram. Pode falar, falem para mim, para você está sem razão, você não tem razão, não. Aliás, quando nós discutimos, nós não precisamos ter razão, né? A gente até vê isso em mídias sociais. Em Magda. Não, só com relação, com relação ao que você falou, eu acredito que tem muito que melhorar nesse sistema, até mesmo não advogando a mãe da personagem aí, né? Mas, assim, em termos de resultado, o Brasil tem muito pouco resultado. Sim. Então, assim, a gente percebe que nas avaliações internacionais o Brasil está muito atrás na questão de rendimento, Então, assim, a gente percebe que algo está errado. Assim, em relação ao resto do mundo, antes, o Brasil se saía melhor nas avaliações internacionais. Sim. E eu não sei se o Douglas queria... A forma que ele se referiu, o que eu entendi, ele me corrija se eu estiver errado, é com a relação de desrespeito que tem, que a gente vê muito, o aluno desrespeitando muito o professor. Não, então, quando ele se expressou essa porcaria que está hoje, eu acho que nem quis se referir ao ensino em si. Não, eu quis dizer tudo, viu, Alessandro? É tudo, né? É tudo. Entendeu? É tudo. Isso aí é uma vergonha. Assim, eu reconheço que alguns pontos melhoraram com relação à punição, que eu lembro do meu pai falar que o professor tinha uma régua lá e penalizava o aluno com castigo, batendo em mão. Essa parte eu sou contra. Professor, eu escutei uma frase, eu uso muito ela, assim, que diz assim, que um povo sem regras, ele se autodestrói. Sim, eu acho que é o que está acontecendo, porque hoje dentro de uma escola, tudo bem que a gente tem que conversar com o professor, igual você falou, e essa forma de ensino mais direta, né? Mas hoje não tem regra mais dentro da escola, o aluno faz o que quer, e o objetivo do nosso ensino aqui é passar de ano. Eles não querem nem saber se a pessoa aprendeu ou não. Exatamente. Aí você vê, hoje nós não gera mais aí um cientista, você não vê uns escritores, igual tinha antigamente, os poetas, isso aí vai disseminar na população, aí você vê, vai pegar as músicas, os cantores, vai juntando tudo aí, você vê que não tem cultura, vai formando um povo sem cultura. Hoje gera funkeiro, maconheiro, é isso aí que gera. Não, mas isso aí, gente, o que vocês falou, desrespeito é pouco. Vocês veem em jornal aí, eu já vi muito em televisão, em jornal, e falando que aluno matou professora, entendeu? Bateu em professora dentro da sala de aula, entendeu? Sim. Isso aí é coisa que não tem cabimento, né? Uma coisa muito... Com certeza. Na minha época aí, se o aluno que... Eu fiz meu ensino, eu terminei meu ensino médio, foi lá em 2000, nos anos 2000. Na minha época... Escola pública, hein? Eu nunca vi um aluno, na escola pública, um aluno levantar a voz para o professor. E, Douglas, não faz tanto tempo, né, bem? Você fez 2000, tem 20 anos aí e mudou completamente, não é isso, Douglas? Exatamente. Então, assim, é um emburrecimento total da população, é uma degradação total aí de valor que você tem. E o investimento em dinheiro na educação é muito grande que você tem aqui no Brasil. Então, é uma prova que você está investindo errado. Não é assim que tem que ser. E não é falta de dinheiro. Isso aí é uma falácia. Não é falta de dinheiro. Sim.
Douglas, você tem completa razão, sabe por quê? Não faz muitos anos, acho que uns 5 anos, nós fizemos uma análise dos valores aplicados em educação nos países. O Brasil é um dos países que mais aplica dinheiro em educação e que tem, como o Alessandro falou, tem o menor índice de aproveitamento. Então, assim, o que a gente percebe, voltando ao que o Alessandro falou, já te ouço, viu, Alessandro? Assim, a mãe tinha um objetivo fantástico, tá? Agora, bater, eu não sei se seria a estratégia exata, mas também a gente conhece, eu também já fui mãe de adolescentes, que o adolescente, às vezes, ele precisa de uns chacoalhões, porque ele tem tanta prepotência, adolescente, que, às vezes, uma conversa não vai resolver, né? Então, talvez precise mesmo de castigo, de algumas situações que façam com que ele reflita sobre a situação, né? Eu queria saber de você, Douglas, assim, vocês já colocaram, né, o que é ruim hoje, né? A falta de respeito completamente, né? Porque aí vocês falaram muito bem, ao invés de educar homens, né, cidadãos, para terem sucesso e para favorecer também a própria sociedade, eles se estragam como seres humanos e acabam estragando também o ambiente onde eles estão, né? Influenciando outras pessoas. E o que vocês falaram, o Mário falou, é uma realidade. E, gente, não precisa ir muito longe. Dentro da própria Unibrasília, às vezes, são raras as sessões, graças a Deus, mas, assim, já aconteceu comigo de alunos e alunas serem muito grosseiros, maltratar muito porque a nota veio baixa e dizendo assim, não, eu pago a faculdade, você é obrigada. Então, assim, mudou o conceito, mudou a ideia do que seja educação. E como vocês estão falando, acho que o Alessandro também falou, essas avaliações que vêm de fora, né, PISA, Enem, ENAD, outras, elas são avaliações que muitas vezes não condiz com o que realmente as pessoas sabem. E o Brasil realmente é um dos países que está muito abaixo, muito aquém de uma educação de qualidade. Agora, a educação de qualidade é só conteúdo? Não. A educação de qualidade é só respeitar o professor? Não. É um grupo de situações que são realmente importantes numa avaliação de qualidade. Alessandro, fale, por gentileza. Não, assim, né, o Fábio tocou no assunto que o Brasil não produz cientistas, eu discordo em ponto. O Brasil tem muita gente inteligente, só que eles vão para fora. E, às vezes, muito projeto de inovação tecnológica sempre tem um brasileiro envolvido, mas ele não sai como brasileiro, sai um pesquisador de outro país. Aí, justamente isso aí, o Brasil não investe. Não, Você falou, a pessoa tem que ir para fora porque os inteligentes aqui não tem valor. É por isso aí que... às vezes o Brasil investe, não compete, não concorre com o que os outros países pagam, né? Isso. Eu acho assim também, o Fábio falou aí é por realidade, tipo assim, os inteligentes, né, as pessoas qualificadas são, não é valorizada, né, assim, a gente não é vista, né, de uma forma que os outros países vê assim, o profissionalismo, né, eu acho que desvaloriza muito, sabe, isso aí, pessoa, às vezes, eu posso dizer, o brasileiro é muito desvalorizado, né, assim. Sim, só um rápido comentário com relação a isso. Vamos pegar as grandes empresas do Brasil. Nacional são poucas. Então as grandes empresas do Brasil são multinacionais. Então, Alessandro, vamos tocar no assunto aqui da empresa que saiu do Brasil e a Ford. A Ford vazou do Brasil, entendeu? Por conta às vezes, de imposto, né? Pagar é muito, muito caro, né? Muita coisa. Gente, eu fico muito contente com essas conversas, porque elas são para nós muitos esclarecimentos, né? Então, observem só. Infelizmente, o Brasil não é um país que... Um momentinho. Infelizmente, o Brasil não é um país que investe em educação, né? Como assim? Não é que não tem verba,
mas as verbas são muito mal trabalhadas, são muito mal organizadas e muito mal usadas. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma história de verbas que se perdem pelo meio do caminho, tá? Nós também, quando falamos em educação, nós pensamos na escola pública, que é também esquecida pelo governo. E, de outro lado, há dentro das universidades grandes pesquisadores, mas a mídia também não mostra isso, não. O país também não tem interesse de mostrar as coisas boas que acontecem, né? O que nós vemos nas mídias, vemos nas redes sociais? Falar mal e botar mais foco, evidenciar aquilo que está ruim, tá? E vocês têm razão, as multinacionais ficam de olho nos profissionais, pesquisadores brasileiros, e eles acabam indo sim, por quê? Porque são melhor remunerados. Então, não há mesmo essa valorização, com certeza. Mas vamos pensar, por exemplo, na pandemia. Nós fomos um dos países primeiros a lançar a vacina. Então, significa que tem sim. Só que, infelizmente, tudo é muito mal organizado, mal gerido, né? A gestão não é boa, tá? E, Magda, só para finalizar meu pensamento, que o quarto foi invadido aqui pela minha filhinha. Que legal. Só um exemplo. Alguns órgãos públicos que necessitam de uma mão de obra altamente especializada, ele tem que gerar alguns atrativos, além do salário somente, para que esse profissional se interesse a trabalhar para o governo, para o Estado, para o município. Por quê? Se ele for para uma iniciativa privada, principalmente uma multinacional, em termos de remuneração, é muito grande. Não Sim. tem nem comparação. Exatamente. Então, assim, a gente não encontrou ainda um governo que fosse realmente interessado na educação da forma que o Brasil merece. É um país grande, é um país que tem muitas riquezas para serem exploradas. Então, há toda uma possibilidade, né, disso. Realmente, vocês têm razão, tá? E voltando, a mãe da menina, exatamente assim, o objetivo dela é esse. É educar uma moça, uma mulher que seja cidadã, que seja responsável, né? Vocês querem ver uma coisa? Quando a gente é mãe de adolescente, a gente fica tão preocupada que esse adolescente vai crescer sem responsabilidade, né? Talvez até por isso que a gente exija mais. Às vezes até por medo a gente dá castigo, a gente bate e tal. Por quê? Porque a gente quer muito que o filho tenha sucesso. A gente quer muito que o filho tenha conhecimento. Porque hoje, gente, a moeda hoje é o conhecimento. Quem tem mais conhecimento, como você falou, Alessandro, tem melhor rentabilidade, tem mais condições de aprender mais e de produzir mais. Então, a gente compreende também, certo? E sabe também, gente, que depois dos anos 1960, do século XX, para cá, houve muitas transformações na educação, no sentido de transformar a educação mais humana, no sentido de transformar a educação mais significativa para as pessoas, né? Essa moça, ela fala, eu não sabia para que servia aquilo, eu não entendia nada. Então, a partir do momento que a gente cria sentido para aquilo que ensina, a pessoa também tem mais interesse em aprender, né? Tem a ver com a vida dela, tem mais interesse em aprender. Então, vocês estão fazendo um curso de argumentação e gramática, pensando que amanhã ou já vocês fazem isso, vocês passam e-mail para outras empresas, vocês escrevem documentos, escrevem aqui, acho que não tem, aqui não tem direito, mas o advogado ele vai escrever todo um processo, e mesmo no trabalho de vocês tem relatórios e tal, então vocês vão precisar da língua. E assim, é muito importante, por exemplo, que um aluno que saia de uma graduação, ele saiba escrever, nem precisa ser excelentemente bem, mas razoavelmente bem, isso é realmente exigido. O que acontece também? Vocês não, vocês são super dedicados e vocês têm conhecimento. O que acontece? Às vezes a gente recebe alunos que estão mal alfabetizados, que não sabem escrever nada, que não sabem fazer uma frase. Então, fica muito difícil, né? Alunos de primeiro período, a gente tem que fazer um trabalho muito sério com determinados alunos, porque eles não têm essa condição. Se não tem condição de escrever, não tem a condição de interpretar. Por que a gente está fazendo essa atividade aqui hoje? Para a gente desenvolver a habilidade de interpretar.
né? De analisar, ter uma análise crítica disso. Tudo isso é fundamental. Tá? Mais alguém quer dizer alguma coisa? Muito bem. Então, vamos passar agora para... Eu acho que a gente já, oralmente, né, verbalmente, a gente já fez uma certa interpretação e uma certa síntese do texto. Agora, eu quero que vocês pensem numa análise crítica desse texto. Pensando em tudo que a gente falou até agora, pensando nessa adolescente, pensando na escola dessa época, que deve ter sido época de 1990, por aí. E que crítica você faria? Que análise e que crítica você faria? Eu acho até que a análise nós já estamos fazendo, né? Mas qual seria a crítica? Lembrando, gente, que quando a gente fala isso em português, fazer uma crítica, significa mostrar o lado positivo e negativo. A gente nunca pode fazer uma crítica mostrando só um lado. Tudo é lindo, maravilhoso, porque isso não existe na vida. E nem para o outro lado, que tudo é muito ruim. Também isso não existe. O que vocês acham? Falem para nós. Eu vou falar um pedacinho. A minha crítica aí é em respeito do professor, que ele não pode julgar, né, a pessoa só por um fator. Ele tem que tentar tirar da pessoa o melhor que ela tem. Esse professor, ele era um professor que ele separava os alunos dentro da sala. Isso aí já gerava mais uma desmotivação, né, para a turma. Eu acho que a minha crítica é mais nesse sentido aí do professor. Agora, a questão dela, não, ela enxergou que ela tinha potencial e procurou dar o melhor dela para vencer, para conseguir chegar onde ela queria. Mostrar que ela tinha capacidade. Muito bem, Fábio. Gente, aqui, se vocês lembrarem dos primeiros professores de vocês, com certeza vocês vão lembrar de professores que foram realmente excelentes professores para vocês, que levaram em conta as dificuldades de vocês, que colaboraram para que vocês aprendessem. Eu gostaria de ouvir alguma coisa assim. Quais as lembranças que vocês têm desses professores que realmente transformaram a sua vida, motivaram você? Oi, Alessandro. Eu vivi uma experiência, foi no terceiro ano primário, né, que na minha época era essa divisão, eu não tinha ensino fundamental nem o médio. Certo. E que eu morava em Ponte Alta, e é um bairro, né, de Uberaba, então era mais aconchegante. Aí, com uns 5, 6 anos, eu mudei para Uberaba e deu uma guinada. E lá a gente tinha uma professora só, até a 4ª série. A hora que eu cheguei aqui, era um professor para cada matéria. Então, eu tive muita dificuldade. Peguei professores que não criam empatia nenhuma comigo, nem eu com eles. E ocorreu um fato parecido, que foi um divisor de águas para mim. Que eu tinha uma professora que ela... Sim, ficava me xingando mesmo, me chamava porque eu tinha dificuldade de acompanhar a turma. E ela engravidou, era mais ou menos no começo do ano. Então, eu, de um dos piores notas do aluno da sala, aí a substituta dela era uma recém-formada, professora Regina, que marcou minha vida. Então, de uma das piores notas, eu passei a ser uma das melhores notas. E eu lembro que no final do ano ela já tinha ganhado o Enem e ela foi para retomar o lugar. E a hora que ela viu as notas, ela assustou. Ela falou, mas como assim? Só que a metodologia dessa professora Regina, ela me resgatou da lembrança que eu tinha lá do passado, lá atrás, quando eu morava na outra cidade, lá em Ponte Alta. Uhum. Então, isso foi uma experiência que é mais ou menos, né, devido às proporções, parecido com o texto. E com relação ao texto, Magno, um ponto positivo que eu percebo é que a dificuldade gerou uma capacidade de superação na personagem. Eu acho que esse é um ponto positivo.
Uhum. Que bacana, Alessandra, que bacana mesmo. E você observa, então, que a questão do professor com a aprendizagem tem uma relação. Né? Aquele professor que motiva mais, que insiste mais, que acredita mais no aluno, isso é muito importante. Já te ouço, Mário. É muito importante. Então, assim, por quê? Porque no lado da aprendizagem, gente, tem uma outra coisa chamada emocional, né? Com certeza, Alessandra, você se sentiu mais valorizada por essa professora substituta, ela teve uma didática melhor para explicar, para ensinar para vocês, né? Então, tudo isso. E essa mudança brusca, ela não é simples, e acontece muito com alunos, principalmente aqueles alunos que trocam de escola, ou os pais mudam para outra cidade, essas coisas assim. Eu compreendo você, porque eu também, na minha infância, eu tive escola na roça, e quando eu vim para a cidade, foi um outro mundo, um mundo grande, né? Tudo é muito grande, uma sala de aula com mais alunos, uma professora que não dava atenção mais particular, mais individual. Então, tudo isso. Agora, gente, ao mesmo tempo, essas questões é que fazem a gente adquirir a experiência. Né? Se a gente fizesse a vida inteira, no meu caso, a escola da roça, eu não teria tido a visão que eu fui tendo depois. Traz sofrimento, traz a necessidade de adaptação a novas situações. Se a gente pensar bem, a vida da gente inteira é de adaptações constantes, né? Um dia a gente é criança, outro dia é adolescente, outro dia é adulto, outro dia é casa, outro dia tem filho, outro dia muda de emprego, e assim por diante. Então, é muito importante também que a gente ofereça, né, para alunos, para os nossos filhos, oportunidades de novas experiências. Isso é bacana. Mário! Professora, a minha crítica, ainda eu persisto falando do humor dela, certo? Certo. Assim, mesmo que é coisa de adolescente, mas, assim, eu acho que a minha crítica, eu acho que ela deveria se passar por cima disso, ela deveria não se aborrecer com certas coisas, sabe? Porque a gente tem, como que eu posso dizer, a gente não pode, nada é maravilhas, né? Então, assim, eu acho que ela deveria como é que eu posso? Ter posso falar, uma comunicação melhor, sim, certo? Sim. Ela deveria ter um gesto melhor com as pessoas, ela deveria, que nem o Alessandro falou, era uma menina revoltada, né? E, assim, que não dava bem muito com as pessoas, então eu acho que, assim, a minha crítica é essa, eu acho que ela deveria ter mais afinidade com as pessoas, né? Sim. Entendeu? Sim. E um ponto positivo que meu também é que ela conseguiu superar, ela conseguiu passar por cima, né? Com a força de vontade dela, ela conseguiu chegar onde ela queria. Isso foi meu ponto positivo. Bacana, Mário, bacana. E, Mário, você tem razão. Observe só que ela tinha... Alguém falou alguma coisa aí, no sentido assim, dela ter... Que ela era uma pessoa, assim... Até não me lembro o vocabulário que vocês falaram, não me lembro que foi, parece que foi o Fábio. Uma pessoa irritada, meio prepotente, meio dominadora. Sim, eu acho que, então, isso aí que é minha crítica. Ela deveria, assim, apesar que é coisa de adolescente, né? Eu interpretei o que o Eliseu falou, eu também concordo com ele, só que eu acho que é coisa de adolescente, mas acho que ela teria um gesto melhor, ela poderia ser mais cautelosa com as pessoas, entendeu? Sim. E é interessante porque pode até ser que ela teve como modelo a mãe, né? Que a mãe, se a mãe não falava muito, sim, batia, isso, né? isso. E, gente, a psicologia explica uma coisa muito importante. As pessoas que apanham muito, que são muito sofridas na infância, geralmente, quando elas ficam adultas, elas ficam muito prepotentes. É como se fosse assim, inconscientemente, dissesse assim, bom, apanhei, agora eu bato, sabe? Meio assim, do revidar. Isso acontece com algumas pessoas, não são todas. E outra coisa também é que as pessoas também aprendem muito na família. Se tem um pai que é muito assim, ou uma mãe, ou uma avó, ou um tio, acaba que, às vezes, não é sempre, recebe essa influência, tá? Porque tem outras pessoas também, mesmo com a influência negativa, elas se viram, né? Elas se fazem. Eu acho que você tem razão, Mário, nesse sentido, sim, tá?
O que você falou também, o positivo, quer dizer, de repente ela percebeu. Vou contar para vocês também rapidamente uma história assim, que aconteceu comigo e foi essa semana passada. Uma aluna, eu sou orientadora de pesquisa, né? Então, os alunos que vão fazer TCC, eu oriento esses alunos pela faculdade. E essa pessoa não estava escrevendo, não estava pesquisando, estava lendo para escrever um TCC, precisa de ler alguma coisa, né? Ler algum autor e tal. E aí, essa pessoa também não tinha horário para ser atendida, eu passei a atender essa pessoa no domingo, que é meu dia de descanso, para poder ajudar a pessoa, porque ela dizia que não podia, que tinha que trabalhar e tal. E num dia, ela, faz umas 2 semanas, ela foi muito grosseira comigo, que já é a segunda vez. Semestre passado ela foi minha aluna e no final do semestre brigou também por causa de nota. Essa que falou que paga a faculdade, eu tinha que dar nota. E agora também. E aí, o que eu fiz? Claro, eu nunca fui, graças a Deus, eu acho, de revidar ou de se outro grita também grito, nada disso. Eu sou muito do diálogo. Aí, o que eu fiz? Eu me calei. Me calei, mas eu fiquei triste com aquilo. Gente, como é que eu estou preparando um profissional para ir para o mercado de trabalho que não sabe nem se comunicar, né? E me maltratou, falou umas palavras feias para mim e tal. E eu fiquei. E assim, continuei dando aula para ela e para as colegas e tal. Tranquilo. Aí ontem ela me passou uma mensagem assim, professora, eu percebi que eu não posso ficar gritando, não sei o que lá e tal. E aí as colegas eu tinha falado que ela era barraqueira, gostava de gritar, brigava no bar e tal. Aí ela passou essa mensagem e eu esperei até hoje para responder para ela. Aí eu falei para ela, olha, realmente eu fiquei impactada com essa situação, porque somos adultos, quem é adulto pode conversar, não precisa gritar. E aí ela tinha me pedido desculpa, eu falei, não, eu não tenho nada para desculpar você. Se você tiver que se desculpar, é com você mesma. Você perceber. E como é que você se desculpa? Percebendo que esse comportamento não é o melhor para você como pessoa na família, como profissional. Então, é importante mesmo refletir disso. Eu parabenizo você por estar percebendo agora a importância disso. E vamos em frente, a vida está aí e cuida de você, né? Então, assim, Mário, você tem razão, tem pessoas que têm um temperamento muito forte e vem junto com esse temperamento a questão da prepotência, porque se a gente não é prepotente, a gente não tem que competir com nada com ninguém. Tem que competir com a gente mesmo, para a gente ser melhor a cada dia. E pronto, né? Então, as pessoas prepotentes são pessoas que têm a ideia de que são melhores que os outros. E nesse mundo aqui de meu Deus, todos nós nascemos, morremos e pronto. Não tem ninguém melhor nem pior. Estudou mais, não significa nada. Certo? Ou tem mais dinheiro, também não significa nada. Não é assim que eu penso. Oi, Eliseu. Eu achei como um ponto negativo, né, o fato de não ter opção. Né? Ela menciona no texto que naquela região de São Cristóvão era o que tinha, né? E infelizmente isso ainda é a realidade, né? Em bairros mais humildes existem poucas opções mesmo. As pessoas que residem nele normalmente têm acesso a poucas opções. Sim. Mas, né, ainda sobre esse assunto, isso não foi um problema para ela. Ela foi fazer e correu atrás. E no que se descreve, isso não foi um dos fatos que a respeito de toda a história. Não foi por isso que ela não gostava de matemática, né? Assim, ela mencionou, era o que tinha, aí nós somos. E aí lá ela teve todos os outros problemas, né? Tem um professor que ela gostava, que não gostava, a matéria que tinha dificuldade, ter sido colocada de lado pelo professor e arrumou uma maneira de demonstrar para os outros. Ela é muito orgulhosa, né? Ela não queria demonstrar que ela estava se esforçou na madrugada sem ninguém ver e simplesmente apresentou um resultado inesperado e bom, né? E ainda levou uma surra quando terminou a prova primeiro. Assim, então, assim, a falta de opção que ela mencionou não foi isso que ela levava em consideração em tudo que ela aprontou na escola, em tudo que ela levou, né? Então, assim, a proatividade e a coisa dela, assim, né? Não relacionou aquilo, só o que tem, vou fazer do jeito que dá, né?
ela aproveitou a chance que tinha, embora fosse única, e procurou dar o melhor dela. Sim. Eliseu, que bacana você falar isso, porque, na verdade, é isso mesmo. Aqui em Uberaba, há bairros que não tem escola e que a prefeitura precisa pegar o ônibus e levar o aluno de um bairro para o outro para poder estudar, né? Então, você vê, Uberaba não é uma cidade tão pobre e tão distante dos grandes centros, né? Então, isso acontece muito. Quando você vai para o Amazonas, por exemplo, para o norte do país, vocês ficam arrepiados de ver o que uma pessoa faz para poder estudar, né? Tem pessoas que andam de canoa 3 horas por dia para ir, mais 3 para voltar da escola. E o dia que chove, então, é impossível de ir de canoa, né? Então, essas coisas acontecem sim. As populações ribeirinhas, por exemplo, as populações indígenas, dificilmente numa localidade tem uma escola. Às vezes é uma escola para tantas localidades que é muito longe. Então, assim, a dificuldade deles é muito maior do que a nossa, por exemplo, para estudar, né? E às vezes eu até fico meio assim, pensativa, porque eu trabalho, por exemplo, né, em projeto de extensão, com alunos lá do Maranhão, do norte de Goiás, do Pará, e vejo o quanto eles têm garra, o quanto eles querem agarrar a oportunidade, se dedicam, estudam. E às vezes, principalmente alunas, eu tenho uma meia dúzia de alunas, mas cheio do mimimi, porque não sei, porque será. Então, assim, eu vejo que são maturidades diferentes, nem é crítica, não, maturidades diferentes, sabe? E parece que quem tem menos oportunidade é que batalha mais, que vai atrás para fazer acontecer, né? Então, eu acho assim, que isso tudo é a realidade nossa, do país, tá? A nossa realidade. E nós já sabemos que os pobres, os negros, têm muito mais dificuldade, porque tem muito menos oportunidade. Infelizmente, nós ainda temos uma discriminação muito grande no país em relação a essas questões, principalmente questões educacionais, né? Mas, a gente fala, é o que temos, então vamos aproveitar. E foi o que ela fez, né? Ela só tinha aquele curso. Então, ela não parou porque não tinha, possivelmente, o curso que ela queria, né? Ela foi em frente assim mesmo, vamos aproveitar esse. E é por aí mesmo. Bacana, Eliseu. Muito bom. Quem mais? Luan não falou nada ainda, estou esperando. Cleidson, cadê vocês? Opa! Opa! Opa, tô mais ouvindo aí, tô um bom ouvinte. Ah, é? Mas tem alguma ideia para passar para nós? Alguma opinião? Está de acordo com os outros ou não está? O que é que está de acordo, o que é que não está? Conta para nós como é que foi a sua infância ou adolescência, que professores marcaram você, que disciplinas você gostava mais. Conta para nós. Eu tive uma infância, assim, vamos dizer que foi até boa, sabe? Assim, eu tive responsabilidade muito cedo, comecei a trabalhar cedo, fui criado em fazenda, sabe? Certo. Aí, tipo, eu estudava à tarde, mas de manhã você tinha que ajudar lá na roça e tal. Ia pra escola, assim. Na escola eu sempre me dei bem, graças a Deus. Eu nunca fui a ser aquele aluno quietinho, sabe? Aquele quietinho, mas eu sempre fui aquele mais arteiro esperto. Quando o professor estava explicando, eu estava prestando atenção, mas, assim, quando não tinha nada de interessante, eu estava fazendo bagunça. Esse fui eu, mas, assim, eu sempre me dei bem, nunca reprovei. E as matérias que eu me dava mais bem era geografia, história. E hoje você faz engenharia? Não, eu faço sistema de informação. Ah, sistema de informação. Legal. Então, você se dá muito bem e gosta da tecnologia, Luan? Gosto sim, eu gosto muito dessa área, desse mundo. Eu já trabalho um pouco com isso. Ah, que bom, coisa boa, maravilha. Bacana. Você falou uma coisa muito importante. Quando o professor está explicando, você prestava atenção. Quando você terminava ou não tinha muito o que fazer, você fazia bagunça. Interessante que os professores gostam muito dos alunos quietinhos. E os alunos quietinhos têm menos oportunidade de aprender. Aquele aluno que é mais bagunceiro, que é mais interessado, ou às vezes nem é interessado
no conteúdo em si, mas que comunica mais, que faz, tem aluno até que gosta de fazer graça para a turma rir e tal. Segundo informações de pedagogos, esses alunos são mais inteligentes no sentido assim de mais perspicazes, mais capazes de perceber as coisas, de pegar no ar as situações, assim por diante. Que bacana, muito bem. Professora, eu vou te contar um caso aqui. Quando eu terminei o ensino médio, tinha um aluno da minha sala que, assim, você acabou de tocar, falou que tem gente que às vezes nem participa da aula, por exemplo. Tinha um menino lá que eu chamava ele de nerd, porque ele nem na aula ia. Ele faltava demais, sabe? Uhum. Só que era muito inteligente, o menino. Ele nem participava das aulas, mas no dia de prova ele fechava a prova. Olha só. Tipo assim, sem participar da aula, entendeu? É uma coisa assim, impressionante. Tem gente que tem um intelectual muito bom, sabe? Uhum. E eu acho que ele estudava de noite, não? Na madrugada? Eu também acho. Eu não sei, cara, porque ele não ia na aula, não participava assim muito e era uma pessoa muito assim inteligente, que fechava as provas, entendeu? Mas, assim, eu tenho uma opinião, não sei se todos concordam, mas eu acho que quem faz aula interessante é o professor. Se a aula for dinâmica, descontraída, eu acho que atrai a atenção de todo mundo. Não pode ser aquela automática ali, só conteúdo, não para, dá uma descontraída, uma conversada, aí a aula acaba ficando chata. Tem isso também. Agora, Mário, você falou uma coisa interessante e que me fez lembrar. Hoje, né, atualmente, aí dentro de uns 10 anos, até uns 10 anos atrás para cá, há pesquisadores da educação pesquisando sobre, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, sobre as inteligências múltiplas. Né? Então, por exemplo, esse colega aí que você falou que era mais inteligente porque ele fechava a prova, com certeza essa prova também era uma prova que exigia memorização. Então, talvez ele tivesse essa inteligência de memória mais desenvolvida, ele conseguia. Talvez, se a prova fosse... Eu estou só jogando ideias, assim, não estou falando que até porque eu não conheço a situação. Talvez, se fosse uma prova de raciocínio Não, professora, era prova de matemática, português, as matérias, tudo assim, ó. O cara ele chamava Eduardo. Era um menino muito... chama Eduardo, ele não morreu, né? Sim. Mas, assim, ele era muito inteligente. O menino não participava muito das aulas, das coisas. Muito difícil ele aparecer, mas quando aparecia era mais para trabalho e prova. Sim. E aparecia, fazia as provas, mas ele acho que ele chegou a pegar... ele reprovou por conta de falta. Sei. Então, na verdade, ele, como você disse, né, nerd, no sentido assim, tinha facilidade de aprendizagem, né? Tinha facilidade. Agora, gente, essa questão da facilidade... Ajudava nós até dentro de sala de aula, que quando ele faltava, por exemplo, às vezes ele estava lá, às vezes os dias que ele ia, ele ajudava muita gente lá dentro, entendeu? Que bom, isso é bacana. E, assim, é muito interessante isso, porque há várias pessoas que conseguem aprender de tudo, de qualquer forma, né? Não são todas as pessoas, mas há muitas pessoas que aprendem assim. É igual você falou, é inteligência múltipla, né? Tem gente que, por exemplo, esses caras da NASA, por exemplo, a inteligência desses caras, para mim, é uma inteligência muito foda, porque eles estudam demais, entendeu? Então, assim, é um tipo de pessoa que tem que ter um intelectual muito top mesmo, sabe? Porque mexer com as tecnologias que eles mexem lá, não é para qualquer um, entendeu? Sim. É isso mesmo. Você já ouviu falar como é que chama? Tem uma cidade ali perto de Aparecida do Norte que tem o negócio da aeronáutica, como é que chama lá? Que é alta tecnologia no país. Esqueci. Alunos que estudam lá só são alunos assim top. No ITA? Isso, ITA. Obrigada, Eliseu. Só alunos top, só a gente mesmo assim, desse gabarito de inteligência. Agora, falando em inteligência, todos nós somos inteligentes, cada um num critério, numa situação. E como o Mário falou, tem pessoas que têm facilidade, essa inteligência para aprender em muitos campos, né? Que a gente fala das inteligências múltiplas, tá? Agora, isso também, gente, olha só como está tudo muito interligado. Tem muito a ver com
ambiente que essa criança nasceu. Nem todas as crianças que nasceram em ambientes já mais evoluídos, que os pais já são estudiosos, que se desenvolvem. Nem todas. Como nem todas as crianças que nascem em um ambiente onde os pais não têm conhecimento, que não desenvolvem, tá? Então, realmente tem essas exceções, sim. Agora, as pessoas que já nascem num ambiente que tem certo conhecimento, já é meio caminho andado, né? Então, vamos pensar assim, olha, a criança nasce num ambiente que o pai é músico, ela está ouvindo música desde que nasceu, desde que está na barriga da mãe, então já tem mais facilidade, porque o cérebro já vai se adaptando àquilo. Diferente de uma criança que mora lá na favela do Rio de Janeiro e que nunca estudou música e, de repente, tem aquela habilidade, né? E desenvolve a habilidade. Então, são formas realmente bem diferentes. Mas que há essa presença de pessoas superdotadas, que chamam, né? Isso aí é um negócio que a ciência não consegue explicar no sentido porque uns têm e outros não têm, né? Sim, com certeza, Fábio. Com certeza. É esse ponto que eu queria chegar, Fábio. Assim, é um ponto... como é que a gente pode dizer? É complicado, né? Porque a gente não tem estudo para isso, né? Uhum. Entendeu? Fala a questão de a pessoa que... igual a inteligência, né? Tem gente que tem. Nossa, tem gente... Ô, Fábio, tem gente, cara, que é muito inteligente, mano. Se fosse um negócio... vou fazer um remédio aqui. Se fosse um negócio químico, genético, eles já teriam, né? Então, é uma coisa que eu não consigo explicar isso aí, não. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, professora. Por exemplo, vamos falar de tecnologia. Você viu aquele hacker que conseguiu entrar dentro do sistema da Microsoft? Um cara daquele lá, para mim, é um gênio. Sim. Entendeu? Sim. Imagina o tanto deve ser complicado entrar dentro, o cara entrar dentro do sistema da Microsoft, do Bill Gates lá, entendeu? Das empresas mais foda que tem de sistema de computador. Com certeza, é isso mesmo. O cara foi mais inteligente do que ele ainda, pra você ter noção, do que o próprio sistema. Ô, Mari, isso é relativo. Às vezes, esse mesmo cara que entrou na NASA lá, se for para ele exercer uma atividade que a gente nem percebe que faz, ele não dá conta. É verdade. Né, Alessandro? Você fala para ele pegar uma moto, sair daqui ali, ele não dá conta. Uhum. Mas a moto qualquer um pega, Alessandro. Agora, fazer o que ele faz, ninguém de nós faz. Ô, Fábio, engano seu. Tem coisas simples que as pessoas têm muita dificuldade de fazer. Sim, sim. Mas a maioria faz. O que ele faz não é a maioria. É isso aí que eu quero dizer. Não. Você entendeu? Às vezes ele não faz mesmo, ele não foi criado num ambiente que ensinaram ele a andar de moto, mas se ensinar ele rapidinho, ele pega. O cara Fábio, você está falando da exceção, né, Fábio? Ele é uma exceção. Ele é uma exceção. É um negócio que o que ele faz, quase ninguém mais faz. Uhum. Agora, qualquer coisa que a gente fizer, se explicar para ele, ele faz. A conclusão é que o que ele faz é difícil e o que ele vai aprender é mais fácil, entendeu? Uhum. Que qualquer um de nós consegue fazer, entendeu? Sim, sim. O que é Cleidson, na verdade, estudo sobre a pedagogia. Aqui. Não, sobre a predisposição genética, explica por quê. Sim, uma das teorias, viu, Cleidson? Uma das teorias, tá? Então, assim, na verdade, ninguém é só genética e ninguém é só ambiente. Então, a gente mistura muito disso. E claro que tem alguns pontos genéticos que são a exceção, como o Fábio falou, que trazem uma superdotação da pessoa, né? E a gente também sabe que essa superdotação, às vezes a pessoa usa para o bem, às vezes usa para o mal também, né? Então, e é assustador essa história, porque como é que chama, gente? O Mário, o cara da Microsoft? O Bill Gates. Bill Gates é tido como um dos homens mais inteligentes do planeta. Né? E surgiu alguém que passou rasteira nele. Na verdade, o Bill Gates nunca foi lá o cross da segurança de informática, tá? Tem isso Os também. sistemas da Microsoft não são reconhecidamente os melhores em segurança. Certo. Isso não significa que o cara que invadiu, ou seja, qualquer um, entendeu? Mas esse cara, se ele falar, eu invadi o sistema da Apple, o iOS, aí o nível é outro. Então, Eliseu, mas assim, eu vou te ser bem sincero, eu pesquiso bastante sobre esse negócio de hacker.
assim, não é que eu vou ser hacker, né? Mas é porque tem gente que tem umas tecnologias muito foda, viu? Hoje em dia, por exemplo, tem programas aí que você nem imagina o que faz, entendeu? Que ele consegue pegar lá dentro da... Mas eu acredito que, assim, é bem difícil, né? Mas eu acredito que tem a possibilidade, sim. Uhum. E o Eliseu falou uma coisa importante, na verdade, assim, quer dizer, por mais que ele seja o mais inteligente do planeta, quer dizer, tem outros dados, como a gente falou das inteligências múltiplas, tem outros dados que ele não conseguiu, né? Como a questão da segurança, né? Nunca se preocupou, na verdade, né? A história dele diz que ele conseguiu lançar uma boa marca, que foi o Windows, e ele ganhava muito no mercado de ações. 80% dos computadores no mundo tem o Windows. Para ele não se importava nem se era verdadeiro ou falso, entendeu? Que isso rendia dividendos em ações para ele. Né? Aí, assim, é claro que uma coisa empresarial tem um pouco mais, né? Mas assim, ele não focou nisso. Acredito que se ele focasse, ele teria sistemas muito mais seguros. Sim, com certeza. Eliseu, e eu acredito assim que quanto mais tecnologia for tendo mais para frente, mais possibilidade tem para conseguir invadir o sistema da Apple, entendeu? Assim, então a própria arma é a própria tecnologia, entendeu? Legal. Queridos, obrigada, viu, pessoal gostosa, por tantas informações que vocês me trazem. E pela participação de vocês, me encanta a participação de vocês, sabe? Muito obrigada mesmo. Vamos descansar por hoje. Próxima aula, nossa avaliação. Já estão as informações lá no AVA. A partir das 18 estará disponível para vocês. E das 19 até 20h15 eu estarei aqui na sala remota, caso haja alguma dúvida de vocês, tá bom? Beleza. Boa noite aí a todos. Boa noite, um abração para vocês. Tchau. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Um abraço a todo mundo. Boa noite. Tchau.